No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. É um prazer poder falar com você, é um prazer ter você por aqui. Que Deus abençoe. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, reta final do ano. Época em que as pessoas param para fazer as suas reflexões, né? O que deu errado no ano, o que não foi bem. É época do balanço, né? Do balanço. Fazer um balancete de como foi o ano. Mas eu continuo falando para você o seguinte: vamos em frente, né? Podemos melhorar, fazer projetos, claro, todos temos que fazer, né? Todos nós temos que fazer. E aquilo que não saiu de acordo com o que você planejou, vamos embora para frente, vamos seguir. Não adianta chorar o leite derramado e vamos reprogramar nossa mente, né? E nada melhor do que ouvir sempre a palavra do Altíssimo. E como está terminando o ano, né? Claro que ainda falta bastante dias ainda, 20 e poucos dias, claro, já não estou me despedindo não. Mas é sempre uma época para reflexão. Eu passei mais um ano, com muitas dificuldades, muitos problemas de ordem pessoal, mas esse foi mais um ano até aqui que nós passamos falando para você diuturnamente, principalmente pelas redes sociais, que Jesus é Deus e que o batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus. Esse é o meu trabalho há 7, indo para 8 anos, desde quando eu cheguei aqui em Campinas. Comecei a gravar o Minuto da Unicidade em abril de 2017. Cheguei aqui em Campinas em fevereiro. Em abril comecei a gravar o Minuto da Unicidade e, apesar de todos os percalços que tive aqui nessa cidade, muitas batalhas travei, estou vivo, graças a Deus. Mas de lá para cá a gente tem todos os anos falado desta mensagem. Algumas vezes a gente volta a falar de alguns assuntos que já abordamos. Para você que me acompanha na Betel, nós estamos aqui na Betel desde janeiro deste ano com este programa, com o programa Nossa Voz. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui me ouvindo, e agradeço muitíssimo ao Senhor também por ter amigos, né, que me ajudam a permanecer no ar. Pessoas que fazem também seus esforços e apoiam o nosso trabalho para que a gente possa estar aqui falando para você. Mas Tony, cá para nós, deve pensar você que talvez não tenha muita intimidade comigo, com o nosso programa. Isso não faz a menor diferença. Olha, isso aí não vai edificar ninguém. Aliás, isso é que eu ouço sempre, né? Isso não edifica ninguém. Do que adianta? No final de contas, tudo é a mesma coisa. Você diz que Jesus é Deus, o Trinitário também diz que é Deus. Eu também digo isso. É questão teológica, questão apenas do ponto de vista teológico, né? Pois é, eu quero ler um versículo para você e refletir com ele. E você me responda se é meramente uma questão teológica, se de verdade trata-se apenas de uma visão teológica. Inclusive tem muitos irmãos unicistas, irmãos da fé, que também comungam deste pensamento. Não, é só uma questão de revelação, tá tudo certo, não vamos gastar energia, empenhar dinheiro e tempo com essa questão, porque Deus quer muitas outras coisas mais importantes. Bom, mas alguém tem que falar a verdade, você concorda comigo? Alguém tem que dizer alguma coisa sobre o tema, porque afinal de contas, homens deram a vida por esta mensagem que eu estou falando aqui. Esses homens que morreram, eles não morreram para dizer, olha, tem algo bonzinho aqui para você, Jesus salva, cura e liberta e pronto. Não. Os homens que morreram, pagaram suas vidas, foram de encontro ao sistema religioso que não aceitavam sequer ouvir falar da pessoa, da verdadeira identidade do Senhor Jesus. Isso está na Bíblia.
O nome dele não poderia ser falado de jeito nenhum. Fala o que vocês quiserem. É só você ler Atos capítulo 4, diz assim, ó, fala o que vocês quiserem, mas nesse nome vocês não falam. Então, peraí que não é só dizer que ele é bonzinho, que coisa boa, não. Mas vamos lá. Nós passamos mais um ano aqui falando que Jesus é Deus. Por que falamos isso? Porque nós fomos chamados para falar isso, para pregar isso. E Deus vai dando oportunidade, nossa voz vai ecoando. E neste ano foi mais um ano que eu estive em programas de rádio, estive na rádio musical no início do ano, estive também, agora para o meio do ano quase, também na TV Hit do R.R. Soares, falando desta mensagem. Por que, Tony, você falou desta mensagem? Por que você se preocupa com isso? Eu vou ler um texto para você. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Evangelho de João, capítulo 23, versículo 24. E disseram-lhes, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Evangelho de João, capítulo 8, que tem um dos embates mais calorosos entre o Senhor Jesus e os judeus. Então, se a gente está falando de teologia, quem domina essa área teológica são os judeus. Me desculpe aí, com toda a vênia possível aos teólogos que me ouvem, né? Quem domina tudo essa questão toda. Veja bem, as três principais religiões do mundo, que são judaísmo, cristianismo e islamismo, elas vêm tudo de uma mesma vertente, do mesmo lombo, da mesma origem. Então, a religião número 1 é o judaísmo. No capítulo 4 de João, Jesus fala, olha, a salvação vem dos judeus. Então, vamos falar de teologia? Vamos consultar os judeus, porque os caras dominam essa questão das escrituras, dos originais e tudo. São homens dos mais sábios do mundo até hoje. E nesse debate aí do capítulo 8, ele está falando uma coisa muito séria. Se aqueles homens altamente conhecedores da Torá, né, do Talmud e todos os outros livros santos sagrados, os guardiões da Torá, os encarregados de espalhar a verdade por todo o mundo, se aqueles homens não crescem no que Jesus é o eu sou, estavam todos condenados à morte. Estavam todos perdidos. É isso que ele está falando. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A sentença foi dada. Então, quem é você? Você está falando que você é o eu sou? Eu já disse isso desde o princípio, está falando ele. Desde o início da nossa conversa estou falando. Se você continuar no diálogo, ele vai bater o martelo e se revelar mais ainda para eles. Eles dizem, tu não tem nem 50 anos como você viu Abraão, porque ele antes disso fala, Abraão exultou em ver o meu dia e viu e muito se alegrou. Abraão viu esse dia que Abraão viu o meu dia, Abraão esteve comigo, Abraão me viu pessoalmente. Aí eles piraram, aí eles ficaram atônitos, como assim? O que esse homem está falando? Verso 57, aí mesmo de João 8, disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Mais uma vez, disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Uma blasfêmia muito grande para eles, porque era imediatamente, foi instantaneamente, não precisava Jesus falar mais nada, porque eles pegaram pedra para matá-lo apedrejado, para apedrejá-lo por causa da blasfêmia. Mas aí ele se ocultou e saiu do templo, passando no meio deles, e assim se retirou.
mais uma prova da sua divindade. Conseguiu passar diante dos olhos deles sem ser visto. Maravilhoso seja o nome do eterno e poderoso Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou anterior a Abraão, eu sou. Eles entenderam. Se não entenderam no começo, que ele falou lá, ó, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados, até ali passou despercebido ou deram a mínima, como muitas pessoas que estão vendo esse áudio dão também. Muitas pessoas que nos ouvem, quando escutam, falam, ele falou que ele é mesmo, né? Assim, dá a mínima, não para prestar atenção na profundidade do texto, na profundidade desta resposta do Senhor Jesus. E ele disse: há uma sentença de morte. Se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, meu amado, para terminar o Minuto da Unicidade aqui, veja a importância, né? É ou não é? Aí você me responde a pergunta que eu fiz para você no início da nossa conversa. É ou não é importante crer nesta mensagem, dar crédito a ela? Veja uma responsabilidade muito grande. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eram judeus importantes, eram homens letrados, eram homens realmente, como eu disse aqui, eram e são, mas tinha que reconhecer a pessoa do Senhor Jesus como sendo o seu próprio Deus, aquele que fez a Torá. Tanto é que muitas vezes falavam tanto do sábado, Jesus, eu sou o Senhor do sábado, é maior do que o sábado. Entende? É muita profundidade. E nós estamos aqui com essa proposta, para que você tenha a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna esteve aqui, como diz o evangelista João, lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 20. E nós estamos aqui com essa proposta. Você está entendendo? Medite no capítulo 8 de João, que você vai entender todo. Medite com calma, leia com calma todo esse capítulo de João, leia o capítulo 14. Olha só uma máxima da teologia para terminar, né? Para os que gostam da teologia. Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem. João, esse capítulo 8 aqui, ó. João, diz a teologia que o objetivo, né, o livro de João é sinalizar, né, apresentar, apresentar Jesus como Deus divino. Louvado seja o nome do Eterno. E também, na mesma visão de João, essa é a proposta do nosso Minuto da Unicidade. Você vai ouvir pessoas apresentando Jesus como o milagreiro, pessoas apresentando Jesus como o Salvador, como um sábio, né? Como tem os livros lá de Augusto Cury, o maior filósofo que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, o rei, o grande rei que já existiu, o Machia e tal. Mas nós aqui nos dedicamos todos os dias a falar de Jesus como João, falar da divindade do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui. Se você deseja orar por nós, serei eternamente agradecido. Se você deseja apoiar o nosso programa, melhor ainda. Forte abraço. Para você que está na Rádio Betel, vamos a mais um louvor. A gente se fala logo após na sequência. Você que não está na Betel, não perca logo mais, às 7h45, logo após o Oeste Sem Filtro, o programa Nossa Voz, no Rio, em 98,7, ou pelo aplicativo da Rádio Betel na sua loja de smartphone ou através do site radiobetel98fm.com.br. Até amanhã. Minuto da Unicidade.